Pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre e hoje trago mais uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Vamos abrir a palavra de Deus hoje na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 24. Vamos ler até o verso 30, que diz assim: Recebi 2 judeus, 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Texto escrito pelo apóstolo Paulo, um homem que perseguia a igreja, quando até então seu nome era Saulo, mas tendo um encontro com o Senhor, cai do cavalo, se converte ao Senhor e passa a pregar o Evangelho. Um homem que aprendeu a sofrer realmente por amor a Cristo, vendo a vida do apóstolo Paulo, na sua missão de levar o Evangelho aos gentios. Ele não tem uma vida fácil, uma vida sofrida. Ele carrega no seu corpo as marcas, de amar ao Senhor, de seguir ao Senhor. Ele diz em suas cartas que ele não vive mais, mas que Cristo vive nele agora. A vida que ele vive na carne, ele vive para fazer a vontade de Deus. É um homem realmente que nós temos como exemplo de alguém que negou realmente a sua vida para fazer a vontade de Deus. O texto que nós lemos aqui é um texto que chama a minha atenção porque pela quantidade de sofrimentos que esse homem passa. O apóstolo Paulo, eu percebo nele uma resistência muito grande em não se abater. Parece que por dentro do apóstolo Paulo, parece que dentro do coração dele, sabemos que não é, mas parece que ele está anestesiado aos sofrimentos que lhe acontecem. Uma pergunta que eu sempre fiz quando li esse texto é dizer assim, o que pode parar um homem desse? O que pode impedir um homem desse de servir ao Senhor, de pregar o Evangelho, a não ser que alguém o mate? Qual a adversidade? Qual o problema? Quantos açoites? O que ele precisa passar para que esse homem venha ser atingido internamente, não apenas na sua carne, não apenas no seu rosto, nas suas costas, mas o que podem fazer contra esse homem a ponto de atingi-lo internamente e fazer com que esse homem tome uma decisão de não vou pregar mais, não vou anunciar mais o Evangelho, não vou prosseguir mais? O que poderia acontecer? Isso chama a minha atenção. Chama a minha atenção porque hoje vivemos uma geração onde as pessoas elas se abatem muito fácil. Hoje, principalmente aqui no Brasil, não temos a perseguição cristã que hoje existe em países da janela 1040, lá do Oriente. Mas hoje nós percebemos que a igreja ela é muito frágil. As pessoas se magoam com muita facilidade, as pessoas se ferem com muita facilidade. E parece que são de porcelana, parece que nós temos que pisar em ovos para falar, parece que temos que ter sempre um certo cuidado, porque por qualquer motivo essa pessoa está deixando a igreja, está deixando de seguir ao Senhor, está abandonando tudo, está chutando o balde, chutando o pé da barraca, está abandonando a vida.
É isso que eu pelo menos percebo nas igrejas que vou, com as pessoas que eu convivo, uma fragilidade muito grande. Fragilidade essa que eu não percebo na vida do apóstolo Paulo. É verdade, ele poderia até estar, né, e estava sentindo dificuldades dentro do seu coração, dificuldades na caminhada, tanto na sua carne como no seu coração, mas parece que nada o conseguia fazer parar, nada o conseguia paralisá-lo. E o inimigo ele é muito especialista nisso, né? Através das situações, dos problemas que acontecem na nossa vida. É muito fácil vermos pessoas chateadas com Deus, frustradas com Deus, porque Deus não alcançou as suas expectativas, porque Deus não respondeu quando ela pensava que era o momento de Deus responder. E com isso as pessoas elas vão ficando magoadas, sentidas e vão ficando paralisadas. E isso eu não enxergo no apóstolo Paulo. Parece que dentro dele, parece que ele estava anestesiado a essas adversidades. Parece que por mais difícil que fosse o caminho que ele trilhasse, aquilo não conseguia fazê-lo parar. Aquilo não conseguia fazer com que ele ficasse impedido de prosseguir em anunciar a palavra. O apóstolo Paulo, eu posso dizer assim, que ele está inaugurando uma geração de crentes, de homens que servem a Deus, que possuem dentro do seu interior um coração meio que anestesiado. Não anestesiado ao amor, não anestesiado ao perdão, não anestesiado à prática das boas obras, mas anestesiado aos sofrimentos. Hoje vemos pessoas totalmente ao contrário. Vemos pessoas que, ao contrário de estarem anestesiadas ao sofrimento, estão muito sensíveis ao sofrimento. E por qualquer coisa e por qualquer motivo, abandonam a Deus, desistem de buscar ao Senhor, não perseveram, não possuem perseverança. Mas o apóstolo Paulo mostra que é possível sim passar por tantos sofrimentos, e esses sofrimentos não nos atingirem de uma tal forma que nos consiga nos parar. O apóstolo Paulo tem dentro dele um coração anestesiado para a mágoa. Não se magoa facilmente, não se frustra facilmente. É como se ele tivesse com um antídoto do Espírito dentro dele que o fizesse estar imune a todas essas situações. Hoje vemos uma geração em que as pessoas estão sensíveis aos problemas, muito sensíveis aos problemas, mas estão anestesiadas ao amor e à prática das boas obras. É justamente o contrário do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo estava anestesiado em relação aos problemas, e mesmo sofrendo tantas coisas que nós lemos aqui, ele permanecia firme e seguindo ao Senhor, ao mesmo tempo o apóstolo Paulo era sensível no amor, sensível na prática das boas obras, sensível na generosidade. E é o que não vemos hoje. As pessoas se fecham para si, se escondem, são insensíveis ao próximo, o samaritano, ou melhor, o homem à beira do caminho se torna invisível e as dificuldades são tão presentes e tocam de uma maneira tão forte, por menores que as dificuldades sejam. Eu creio, irmãos, que Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que não se abatam facilmente pelas adversidades da vida. Homens e mulheres que, mesmo sendo afligidos, tanto exteriormente quanto principalmente interiormente, prossigam em seguir ao Senhor. Que seja uma geração de anestesiados para o sofrimento, mas ao mesmo tempo sensíveis para o amor, sensíveis para o perdão, sensíveis para o próximo. É isso que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Ser anestesiado para os sofrimentos da vida e não ser paralisado por nada. Nada.
e ao mesmo tempo, meio que num paradoxo, ser sensível ao próximo e demonstrar amor, carinho, cuidado para aquele que está ao lado. Essa é a palavra que eu deixo com você nesse dia. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja essa geração dos anestesiados. Não anestesiados para os problemas do mundo, não anestesiados para o perdão nem para o amor. Isso não, temos que ser sensíveis para isso, mas anestesiados para os sofrimentos que vêm ao nosso encontro, que tentam nos fazer parar. É como se os ignorássemos e continuássemos seguindo ao Senhor como se nada tivesse acontecido. Deus abençoe a tua vida. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.